Olá, eu sou Lígia Facione. E eu sou Cláudio Vilar. E nós estamos no Berlim Tech Talks. E começamos um ano em grande estilo, né, Cláudio? Porque hoje nós temos um convidado muitíssimo especial, Conrado Seibel. Para quem não sabe, é o meu marido. A gente está aqui na nossa empresa. Eu vou fingir que não sei as respostas para as perguntas que eu vou fazer para ele. Vou disfarçar super bem, né, Cláudio? Porque eu não sei. Ah, então você pergunta mais do que eu. É aqui que eu trabalho. E aí a gente faz equipamentos, são GPS Master Clocks, que são equipamentos para sistemas de transmissão de energia elétrica. Mas o Conrado vai explicar isso melhor para a gente. Eu não entendi nada. Mas ele vai explicar melhor. Tem muitas perguntas. Nossa, hoje vai ser muitas perguntas. Então podemos começar. Conrado, a gente queria que você contasse um pouquinho dessa história. Não precisa ser a parte que eu me incluo, pode ser só a sua. E como é que você veio parar em Berlim? Essa é a segunda vez, na verdade, que eu estou morando na Alemanha. A primeira vez foi com uma bolsa de recém-formado para jovens engenheiros, mas isso faz décadas. 10 anos. E já naquela vez eu tinha ficado, na verdade, com uma impressão muito positiva, assim, do país como um todo, das oportunidades profissionais. E você já falava alemão? Eu tinha o benefício enorme de, na verdade, ter sido criado numa família que falava alemão e eu falei alemão desde criança. O que é uma vantagem e uma desvantagem. Porque não é desvantagem, é só vantagem. Você nunca foi na escola, então a gramática ela não é coerente com o vocabulário e com a capacidade de expressão. Mas aquela fase se acabou, porque afinal de contas eu morava naquela época em Stuttgart, não era a minha cidade, não tem nada de errado, mas eu acabei voltando para o Brasil e vivendo muitos anos no Brasil. Até que em 2009, alguma coisa assim, por razões profissionais, eu fui trabalhar para uma empresa alemã que, depois de mais um tempo, surgiu a oportunidade, na verdade, de trabalhar na matriz, que ficava na Alemanha, e eu não conhecia de antigamente Berlim, mas tendo conhecido Berlim, tendo visto a cidade de Berlim depois daqueles anos todos, eu fiquei encantado, porque assim, não é a Alemanha. Quer dizer, a Alemanha é um país legal, Mas Berlim é mais... mas Berlim é diferente, é completamente incomparável. Incomparável no sentido, em todos os sentidos, positivos, negativos, mas é uma dinâmica, é uma coisa muito, muito bacana. Aí quando surgiu a oportunidade, e você sabe perfeitamente dessa parte, eu estava aqui em visita, eu liguei para a Lígia, pois o que você acha? Ela também já tinha vindo uma vez, junto das épocas que eu vinha a trabalho frequentemente, e ficou encantada. E aí o resto foi só acontecendo. Mas e como surgiu a empresa? Uma das condições que eu fiz daquela vez, quando eu fui trabalhar para o... Quer dizer, a pessoa que me trouxe queria que também expandia a linha de produtos da empresa que ele tinha, com algumas coisas baseadas na minha experiência prévia que eu tinha desenvolvido no Brasil. E a proposta que eu fiz na época foi não desenvolver isso dentro da empresa que eles já tinham, mas sim constituir uma empresa separada, da qual eu tivesse uma participação significativa, porque eu não queria, pela segunda, terceira, quarta vez na vida, fazer alguma coisa para outrem que depois toma decisões e faz as coisas da maneira que quer. A gente constituiu a empresa daquela vez, por isso que a empresa chama-se Merged Key, porque o Key é de knowledge e o Merged era uma fusão de conhecimentos conhecimentos empresariais que o alemão trazia e os conhecimentos técnicos específicos que eu trazia. Infelizmente, por razões pessoais e familiares do meu primeiro sócio, ele depois do primeiro ano ele se retirou da empresa e eu fui confrontado com a alternativa de, eu agora ou desisto de tudo e volto a ser empregado, ou eu convenço a minha esposa na verdade... assim, Essa foi uma parte difícil, para a verdade. Não, a investir todo o patrimônio pessoal, tudo que você tem e ter que trabalhar 60 horas por semana por 5, 6, 7 anos para fazer a empresa sair da maneira original, sem o sócio, sem o capital inicial. Né? Aí já estamos no ponto do que a gente estava conversando antes. A gente conseguiu um aporte de capital da Investitionsbank Berlin, que é um banco de investimentos do Estado, porque Berlim não é somente uma cidade, é um Estado também, é uma unidade da federação, e isto permitiu, na verdade, finalizar o desenvolvimento.
Mas o processo, eles abrem uma vez por ano? O processo você pode apresentar a qualquer momento. Uhum. Na verdade, tem todo um conjunto de regras, mas tem uma brochura que ela deve ter umas 200 páginas, que são recursos para quem quer constituir empresas na Alemanha. E tem todos os tipos de financiamentos, alguns a fundo perdido, outros crediário, em condições privilegiadas, com garantias, sem garantias, uma porção de coisas. E você recebe já um dinheiro inicial, uns 3, 4 mil euros, para montar o projeto. Entendi. Então te permite contratar um consultor que na verdade vai montar as planilhas financeiras, vai ajudar a formatar a ideia do empreendedor da maneira que o banco tem condição de entender e de avaliar. O risco também do banco, né? Porque esse avaliador potencialmente já conhece. Ele vai, sim, e esse é o outro ponto, ele te ajuda também porque ele já tem uma experiência de projetos passados, então ele consegue dizer, este tipo de projeto que você tem, eu acho que fica melhor na Berliner Volksbank, ou na Berliner Sparkasse, ou no não sei o quê, porque tem sempre um banco que tem que te ajudar. A verba é do banco de investimentos, mas o banco de investimentos não, ele quer um banco parceiro que vai ser o banco da empresa. Entendi. E a gente está instalado também num parque de inovação tecnológica. Isso é uma outra coisa que em Berlim tem mais ou menos subsidiados, mas tem, talvez vocês já tenham visto aquela GSG, Gewerbegesellschaft Berlin, ou alguma coisa assim, que tem, acho que uns 7, 8 parques tecnológicos instalados pela cidade, alguns muito bacanas. Eles pegaram fábricas antigas e transformaram em... Não são incubadoras, Botearam, porque na verdade, quer dizer, você pode se instalar, mas você tem que pagar um aluguel, em princípio, de mercado. E tem como este aqui, e tem um outro mais aqui para cima, perto de Karlshorst, que são, então, eles ainda contam com recursos da União Europeia para coisas desse tipo. Então, os custos são, mais uma vez, muito competitivos. Né? Uma coisa que me impressionou muito quando eu vim para cá, em 2011, e eu na época, era eu que tocava a empresa para os alemães no Brasil, 1 metro quadrado de área de escritório em Florianópolis e em Berlim custava a mesma coisa. Nossa. Em 2011. Claro que depois disso o real estava super valorizado, R$1 era 2 euros, €1 eram R$2. Então assim, e o Brasil estava crescendo 7% ao ano, tinha uma demanda muito grande. E aqui nesse meio tempo os aluguéis também subiram bastante, também os aluguéis comerciais. Mas assim, eu fiquei chocado na época. Quer dizer, assim, então a escolha de vir para Berlim era tipo a paixão, o poder de financiamento e... O poder de financiamento não, o poder de depois, financiamento veio depois. Na verdade foram as oportunidades. Assim, a mim fascinam as possibilidades de você fazer alguma coisa e eu tenho muito prazer, muita satisfação. E isso eu vi pela primeira vez que eu assumi completamente um ciclo produtivo, foi para os alemães no Brasil. A coisa mais bacana é você, no final de uma semana, ver uma pilha de caixas etiquetadas, esperando a transportadora vir apanhar para levar aquilo embora. Aquilo é muito bacana. Né? E quando a gente chegou no ponto de fazer os primeiros equipamentos e despachar os primeiros equipamentos, assim, é muito assim. E o que exatamente? Escrever em voz, então, é maravilhoso. Porque o nome já é complicado, mas o que é exatamente o equipamento? É que o setor elétrico, ele toda a rede de transmissão, ela é interligada. E você precisa, para você fazer o despacho de energia elétrica, quer dizer, para você dizer de qual usina, na verdade, que vai estar empurrando energia para dentro da rede, porque no mercado de leilão de energia, aquela usina ofereceu o quilowatt-hora por um preço melhor. Então você precisa, na verdade, ter uma boa ideia de um controle de fase do sinal. Para você medir a fase, você precisa fazer uma conversão analógico-digital sincronizada. Você precisa basicamente que os conversores AD de todos os equipamentos conectados nesta rede estejam fazendo a amostragem com a mesma frequência, mas também sincronizados entre si.
Só assim, por meio de uma transformada de Fourier, você consegue derivar módulo e fase. E a fase é, na verdade, a diferença de fase entre os diferentes pontos é o que faz a energia fluir. Não é a diferença de tensão, que é o que a gente normalmente associa com fluxo de corrente. Para isto, você precisa de uma referência temporal bastante precisa em todos os pontos de interesse da rede. Então, são as usinas onde a energia é gerada, são as subestações elevadoras ou abaixadoras, onde existem barras que interconectam as diferentes redes de transmissão. Você precisa ter isso tudo controlado. Só Uma maneira simples de obter essa referência temporal, barata na verdade, é usar o sinal de tempo provido pelo GPS. Entendi. Com GPS a gente normalmente associa posição, Posição. mais atualmente se associa a navegação, mas o GPS não faz navegação, o GPS só provê o sinal de posição e o seu telefone ou o seu tom-tom é que faz a navegação, mas parte da concepção do sistema de GPS é que ele fornece latitude, longitude, altitude e tempo. E esse equipamento ele opera de maneira estacionária, então essas três primeiras grandezas não interessam, somente o tempo é interessante. Último ponto ainda, por que isso é diferente no setor elétrico, é que numa subestação, numa usina, você vai encontrar equipamentos que cobrem 30, 40 anos de existência. Então você vai encontrar equipamentos ainda relés de proteção cuja isolação do sistema de comunicação é feita por um transformador. Porque então com um sinal modulado em amplitude você tem a isolação. Então você precisa de um equipamento que ele provê referência de tempo, mas ele tem que ser apresentado numa miríade de protocolos para os diferentes equipamentos da estação. Então os mais modernos obviamente usam pacotes redes Ethernet e pacotes e protocolos de alta precisão, ou serial e um pulso físico de um pulso. Mas em resumo, talvez dito assim, é um produto extremamente específico, né? Para um nicho. Tem na verdade, 5 fabricantes de renome mundial fazendo esse tipo de coisa. Na verdade, isso aqui é um relógio. É um relógio com muita precisão, com muitas casas depois da vírgula dos segundos. E o jeito de ter um relógio tão preciso aqui na Terra é usar um relógio atômico. Só que um relógio atômico não dá para instalar em cada subestação, em cada estação, porque ele é caro, ele tem condições difíceis de manutenção. Então, o que a gente faz? A gente usa os relógios atômicos que estão instalados nos satélites do sistema GPS. Traz o sinal para cá e faz um relógio aqui, com uma precisão equivalente, né? Então, basicamente, então, todas as subestações ou usinas, elas vão ter pelo menos uma máquina dessas? Sim. Geralmente 2, quer dizer... Que é muito mais barato que o relógio atômico. Né? Ou até, às vezes, na subestação você tem a empresa de transmissão e a empresa de distribuição conectadas e cada um quer a sua rede, então cada um quer o seu relógio. Entendi. Então você tem alguns relógios equivalentes a relógios atômicos a um custo muito baixo, distribuído por todo o sistema elétrico, por toda a malha. O que faz ser possível operar com mais precisão. E somente por ser um protocolo meio que unificado, todo mundo confia no GPS? São muitos protocolos. Essa é a complexidade do equipamento. Não. Os protocolos, esses são os protocolos de distribuição. Tá. Acho que a pergunta do Cláudio está indo no sentido de que, na verdade, os relógios do GPS também são sincronizados com os relógios de terra. Quer dizer, o GPS tem o Space Segment, o User Segment e tem o Control Segment, e o Control Segment está, na verdade, sempre sintonizando o que seja necessário em termos de relógio. Tem alguns problemas, dá uma escala de tempo diferente, porque a Terra não gira tão constantemente como deveria. Então tem algumas coisas de conversão, altitude, da conversão do tempo que o GPS tem, da escala de tempo dele, com a escala de tempo usada na sociedade civil. Mas isso é um offset. Entendi. Mas... que é ajustado e redistribuído periodicamente. E é um produto global, assim. Se eu pegar esse produto e levar para Argélia, o GPS tem cobertura global, mas na verdade, até antes a gente estava conversando por que ainda precisa fazer desenvolvimento. Existem receptores mais recentes que na verdade são multiconstelação.
Então, eles não são somente receptores de GPS, eles são também receptores de GLONASS, de Beidou e do Galileu, que é o padrão europeu. O Beidou é chinês, o GLONASS é russo. Essas são constelações que não têm cobertura global, mas que, obviamente, é interessante também ter suportado no produto, porque cumprem o mesmo papel e não ficam dependentes somente de um sistema, dominado por um país que... Para quem quiser saber mais detalhes, como é que funciona o sistema GPS, e o que é esse GLONASS, e o que são esses outros sistemas, a gente tem um programa que a gente vai colocar nos links aí dos comentários, que aí vocês podem entender direitinho do que a gente está falando, o que é o sistema GPS, como que ele funciona, e que satélites são esses, e que sistemas alternativos são esses, né? E, assim, para terminar, se eu tenho uma tecnologia no Brasil e eu quero empreender em Berlim, quais que foram as maiores diferenças que você observou? Se você tivesse feito exatamente isso no Brasil, quais seriam as maiores diferenças? Eu diria que a primeira receptividade de todos os órgãos públicos associados é ótima, é grande. Assim, eu lembro a primeira vez que eu fui fazer o que se chama de Gewerbeanmeldung, que você tem que ir no município e dizer eu quero constituir uma empresa que vai fazer isso. E você seria a obtenção inicial do alvará, que não precisa ser renovado, aliás. Você tem uma vez só, não precisa renovar todo ano. Mas assim, a receptividade, a satisfação da pessoa que recebeu o formulário e que fez o registro, assim, e os votos de sucesso, de que dê tudo certo, eu não me lembro de ter visto alguma coisa no Brasil. Talvez porque no Brasil não é a gente que faz. Você acaba mandando o contador, que manda um office boy. Mas eu acho que eles não dão parabéns para o contador. Você não tem contato pessoal. Isso é uma coisa que você vê aqui em muitas... Tem muitas vezes em que a gente encontra isso. Se você vai discutir uma coisa na Secretaria da Receita, você vai falar com a pessoa responsável pelo assunto. E ela vai tomar uma decisão. Você não vai no balcão falar com alguém que, na verdade, vai protocolar o seu pedido. Entendi. E que vai dizer para você, se você não ouvir nada, está tudo certo. Se der algum problema, a gente avisa. E você vai para casa incerto. E a decisão que a pessoa vai tomar não vai voltar atrás, né? Isso é outra coisa importante. Assim, sempre que eu tenho aqui, aqui tem um processo mensal, na verdade, em que você tem que fazer, porque o imposto ele é anual, mas você todo mês tem que, na verdade, informar seu faturamento e o que você comprou de material para ter uma prévia para já ir pagando mês a mês, para não ficar... O Estado quer o seu dinheiro, quer o dinheiro antes, e também não quer que fique tudo para o final, porque aí o risco de ter algum problema. Grande. Mas aí, cada vez que eu recebo correspondência deles, está lá escrito no canto superior, assim, a pessoa que processou isso aqui foi o Frau Zovisou, o telefone direto dela é esse aqui. Então, se você quiser, você liga para o ramal da pessoa para falar com ela e dizer assim, sobre o seu processo. Aqui tem um engano, aqui tem uma coisa errada, isso aqui não pode ser. Que legal. Assim, em vez de cair numa central... Imagina, você não consegue ligar para a Secretaria da Receita. Eles vão te informar o horário de funcionamento no Brasil. E tem uma outra coisa interessante que é a devolução do imposto pago para bens... Não, toda a tributação, na verdade... Eu achei interessante isso, que é muito diferente. É que no Brasil você pode tributar por lucro presumido ou por lucro real. Mas o lucro real ele é muito complexo de ser feito porque você tem que, na verdade, rastrear todas as despesas e compras e tudo mais. Então, o lucro real só vale a pena para um produto de grande quantidade com pequeno valor agregado. A Coca-Cola, com certeza, trabalha por lucro real. Qualquer empresa de alto valor agregado prefere trabalhar por lucro presumido. Mas isso significa que o lucro ele é presumido sobre o faturamento. Então, independe se a empresa está lucrando ou não, mas ela está vendendo, ela está pagando impostos. Aqui não existe o conceito de lucro presumido, aqui toda a contabilidade é feita sobre o lucro real, mas de uma maneira muito simples. Você basicamente informa e um dia vai aparecer alguém e vai pedir para ver os documentos. Assim, o que você disse que, na verdade, em outubro de 2017, você comprou 40 mil euros de material. Eu quero ver as notas. Você não manda as notas, você só informa a soma dos valores. Tá? E é por amostragem, né? Teoricamente um dia vai ter um controle, mas assim, você só vai pagar imposto praticamente no dia que tiver lucro. Tá. E todo o prejuízo que você teve durante a fase de constituição da empresa, ele fica primeiramente acumulado
e vai ser abatido do lucro que você teve. Somente o dia que todo o lucro que você teve cobriu todo o prejuízo acumulado que você teve no passado, você vai começar a pagar imposto. E é alto, Nossa. Esse é o imposto sobre o lucro da empresa. Ele é módico. Ele vai ser violento no dia que o lucro for distribuído. Porque se a empresa tem lucro e o dinheiro fica na empresa, do ponto de vista do Estado, não é problema, é bom. Porque esse dinheiro provavelmente será reinvestido na empresa. Em assets, né, da própria empresa. Você vê muitas empresas de médio porte na Alemanha, o tal do Mittelstand, que é tão forte por causa dessa regra fiscal. Ele, antes de comprar um iate, ou não sei o que, eu vou pagar 50% de imposto. Eu vou tirar metade do dinheiro, dá dó. Ele prefere provavelmente expandir a linha de produção, abrir uma segunda filial, desenvolver um novo produto, porque isso dói menos do que tirar o dinheiro da empresa. Nossa, a gente não vai é uma mudança de paradigma empresarial que não existe no Brasil. Assim. Não. E o que a Lígia está falando do retorno, na verdade, é o IVA, né? Seria o ICMS no Brasil. Porque, na verdade, se eu passar um mês e não vender nada, quer dizer, aqui só se fala, isso aqui custa 1.000. Na hora que eu emito a fatura para o consumidor final, a fatura vai ter preço 1.000, imposto 19%, 1.190. Ele me paga os 1.190 e eu tenho que pegar os 190 e no mês seguinte passar para o Estado. Só que antes de eu passar esses 190 para o Estado, eu vou subtrair todas as despesas que eu tive, porque eu também comprei coisas para fazer isso aqui. Então, eu comprei coisas, eu botei gasolina no carro, paguei energia elétrica, eu comprei o gabinete, eu não sei o quê. Então, assim, eu gastei 400 euros naquele preço aqui. Então, daqueles 400 euros, eu subtraio 19% e a diferença, por isso que é o imposto sobre o valor agregado, eu agreguei 600 euros em cima disso aqui. É sobre esses 600 euros que eu vou repassar ao Estado os 19% que eu cobrei do consumidor final. Então, os 19% que o consumidor final pagou, eles vão ser distribuídos por todo mundo na cadeia produtiva e eles são cobrados uma vez só. Certo? Mas, no mês em que eu não vendo nada e comprei coisas, eu mando a informação para a Receita. Coisas tipo computador, assim. Energia elétrica, aluguel. Todos os gastos. Eu recebo os 19% de volta do que eu gastei. Em dinheiro, depositado na conta. Em dinheiro então, depositado não é um crédito, na conta. ICMS que eu vou ter para o dia que eu tiver que pagar. É cash. É uma ajuda à própria... Eu gastei o dinheiro, só que esse dinheiro eu só compro coisas pelo valor líquido. O que eu paguei de imposto, eu vou pagar o dia que eu vender o produto. O consumidor final vai pagar. Eu não sou o consumidor final, portanto, eu recebo esse dinheiro. É muito diferente. Em espécie de volta. Então, a grande vantagem de trazer o produto para a Alemanha, então, é tributação, logística, fornecedores, o entorno empresarial, o entorno da sociedade, o entorno cultural. O fato de você estar inserido, a União Europeia tem 500 milhões de habitantes, tem um PIB gigantesco, a gente vende pouquíssimo na Alemanha, a gente vende a maior parte para a Espanha, Portugal, Polônia, Hungria, Chile. Né? Assim, é um acesso a um mercado muito mais fácil. Maravilha. Né? Feiras, né? Feiras. Vocês estão sempre em alguma feira internacional? Vai ter a feira Embedded Systems em fevereiro. O fato de você poder escrever o label Made in Germany, ele é muito bem recebido no mundo inteiro. Né? Nas empresas onde eu trabalhava antes no Brasil, a gente também tentou exportar, vender para o exterior. Você chega nos Estados Unidos com Made in Brazil, não há nada negativo, mas existe uma surpresa. Existe um estereótipo que foi construído. Um estereótipo na cabeça. Existe uma desconfiança de, mas agora sim vocês estão aqui, mas vocês vão durar, porque volta e meia tem algum tumulto, eu vou... Eu compro, depois não tem upgrade. No final das contas também, quando a gente, com os produtos que desenvolvia no Brasil, similares, mesmo público, mesmo mercado final, a gente era caro demais para vender nos Estados Unidos. Não era competitivo. Nossa, que legal. Que legal mesmo. Muito bom. Muito obrigada.
Vocês vão ouvir falar ainda da Magic Key. Eu escuto falar já. Quem tiver dúvidas, quiser saber alguma coisa a mais, tem um outro programa nosso que fala sobre como trazer sua empresa para cá, para a Alemanha, que a gente também vai colocar o link, quem quiser mais informações. E é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, Conrado. Obrigado. E deem um like, faz sininho, subscreva, coisas todas. Fale para os amigos de vocês, mostrem para os amigos de vocês. E muito obrigada e até semana que vem. Até semana que vem.